Nós estudamos recentemente no capítulo 7, em 3 partes, a respeito da superioridade do sacerdócio de Cristo. Cristo é comparado no capítulo 7 a um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, alguém que em todo o Antigo Testamento é descrito como um homem sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim de dias, rei de Salém, e este é um tipo de Cristo, é uma tipologia, é alguém que representa Cristo no Antigo Testamento. O tipo de reinado dele representa o reinado de Cristo. E ele não é um sumo sacerdote de acordo com aquele sumo sacerdócio que tinha sido estabelecido por Moisés na família de Arão. O sumo sacerdote, para vocês entenderem, era aquele que fazia intercessão diante de Deus pelo povo. O sumo sacerdote, ele era o líder da ordem sacerdotal. E então, uma vez por ano, este sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, e ele aspergia sangue de um cordeiro que tinha sido sacrificado, ele aspergia sangue sobre a tampa, e esta tampa tem o nome de propiciatório, e essa aspersão sobre a tampa era para que o sangue daquele animal cobrisse os nossos pecados diante da face de Deus. Era essa a ideia. Então, este sacerdote, ou este sumo sacerdote do Antigo Testamento, faziam isso. Mas o sumo sacerdote aqui, Melquisedeque, ele não é da ordem em que este sumo sacerdócio foi estabelecido, que era dentro da família de Arão, a família dos levitas. Melquisedeque não pertencia a essa família, era um sacerdócio superior, ele não fazia parte desse sistema, ele estava fora desse sistema. E Arão era descendente de Abraão, uma descendência longa que chega até Arão. E então este Abraão, que eu acabei de citar, que vocês já ouviram contar sobre ele, um dia teve um encontro com Melquisedeque, e Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, e foi abençoado por Melquisedeque. E então no capítulo 7 mostra que se Abraão foi a Melquisedeque e ofereceu a ele os dízimos, e recebeu a bênção dele, significa que Melquisedeque é maior do que Abraão. E é maior do que qualquer um dentro da descendência de Abraão, e nunca houve nenhum maior. Então os sumos sacerdotes da linha araônica eram menores do que o sumo sacerdote de Melquisedeque. Então o autor da carta aos Hebreus vai fazer o seguinte, vai dizer para eles o seguinte: olha, Cristo é um sumo sacerdote não da ordem de Arão, não da ordem dos levitas, ele é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é uma ordem superior. Por quê? Porque tudo em Melquisedeque combina com Cristo. Melquisedeque é descrito como alguém que não tem princípio de dias nem fim de dias, assim como Jesus Cristo é eterno, ele não tem princípio, ele não tem fim. Ele nasceu entre nós, mas ele já era eterno antes de nascer entre nós. Ele teve uma data da sua encarnação, mas ele existe desde sempre. Ele é o Filho unigênito de Deus, eternamente gerado do Pai. É dito sobre Melquisedeque, através do nome dele, que ele é um rei de paz. Ele é um rei de justiça. A palavra Melquisedeque significa rei e justiça. Ele é um rei de justiça. A cidade que ele reinava era a cidade de Salém, e o nome Salém vem de Shalom, isso significa paz. Então tudo na vida de Melquisedeque nos leva a acreditar que Jesus Cristo ele era o correspondente de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então o autor está usando os próprios argumentos do Antigo Testamento para provar a superioridade de Cristo. E ele está dizendo, olha, quando vocês estão no cristianismo, dentro da mensagem do Evangelho, na pregação apostólica, vocês estão servindo a Cristo, e o sumo sacerdote de vocês, quem representa vocês diante de Deus, é Cristo. E Cristo é de uma linhagem superior, ele é de uma ordem superior à ordem de Arão, à ordem dos levitas. Abandonar a mediação de Cristo para voltar à mediação dos levitas é um retrocesso, é abandonar o que é superior e trocar por aquilo que é inferior. E então no capítulo 7 ele vai mostrar, com essa comparação entre Cristo e Melquisedeque, a superioridade do sacerdócio de Cristo. Nós falamos bastante sobre isso. Ele fala aqui, nos versículos de 1 a 12, que Jesus Cristo é um sumo sacerdote que é perfeito. E então, aquilo que era impossível para o sacerdócio levítico, para o sacerdócio dos descendentes de Arão, é possível para o Senhor. Eles nunca se tornaram sacerdotes perfeitos porque eles envelheciam e morriam. Cristo não, Cristo é eterno, e o seu sacerdócio, o sacerdócio que ele realiza, é um sacerdócio perfeito e é um sacerdócio pereno. A representação, a mediação que
Cristo faz de mim diante de Deus, ela não tem data para começar e data para terminar, ela é para sempre. Ele sempre será meu mediador. Dos versículos 13 a 17, Jesus é mostrado como este eterno, perfeito, que exerce um sacerdócio não aqui na terra, mas um sacerdócio no céu. Ele me representa diante de Deus não com os pés plantados sobre essa terra, mas ele me representa diante de Deus lá no céu, junto ao trono de Deus, e é o que nós vamos ver aqui ainda no capítulo 8. Dos versículos 20 a 22 do capítulo 7, ele é mostrado, ele é descrito como mediador de uma aliança superior, ou seja, aquela aliança antiga, ela foi substituída por uma aliança que tem como fundamento, que tem como garantia o próprio sangue do Senhor Jesus, que nós vamos relembrar através da ceia do Senhor. Então Jesus Cristo, ele é mediador de uma aliança que é superior, que não é uma aliança realizada com base em obras de homens, mas é uma aliança baseada estruturada, fundamentada na obra do próprio Filho de Deus. Ele é o sacrifício dentro desta mediação. Dos versículos 23 a 25, mostra que Jesus salva completamente todos aqueles que se aproximam dele. Nós falamos bastante sobre isso aqui, quando nós estudamos esse texto, e eu fiz uma pergunta a vocês, não sei se vocês se lembram, eu perguntei: quem é que te representa diante de Deus? De quem você tem dependido? Nós precisamos depender de Cristo e contar com a única e exclusiva representação de Cristo diante de Deus, porque Ele é o único que pode nos salvar. Nenhum outro representante tem acesso ao trono de Deus, nenhum outro representante ofereceu um sacrifício pela sua vida, nenhum outro representante pode eficazmente te garantir o céu, a não ser aquele mesmo que já penetrou os céus. E por fim, dos versículos 26 a 28, é dito que este sumo sacerdote, ele nos satisfaz completamente. Por quê? Porque ele é capaz de lidar com todas as minhas necessidades. Não com apenas algumas delas, mas ele é capaz de me satisfazer em todas as necessidades que eu tenho. Por isso, então, o pregador ensinou no capítulo 7, que este sumo sacerdote nosso é um sumo sacerdote superior. Melquisedeque foi um tipo dele, apontava para Cristo Jesus, e o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior, e nós devemos contar com este sacerdócio como sendo o único sacerdócio eficaz, a única representação eficaz minha diante de Deus. Preguei o capítulo 7 para vocês. Seria mais fácil se eu fizesse assim nas últimas 3 semanas, né? Mas nós passamos aqui pelo menos umas 3 horas e meia para estudar tudo isso.